Olá, gente, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje nós iremos começar seria a nossa aula 10, né? Nesse período aí de pandemia. E hoje nós iremos falar sobre demonstração do fluxo de caixa, tá? Por que que eu estou passando isso agora, né? Porque nas aulas anteriores nós falamos sobre a necessidade de fluxo de caixa, né? Necessidade de capital de giro. Então, isso, a demonstração do fluxo de caixa, né, vem muito com relação a isso. A gente precisa saber quais as atividades que nos geraram retorno, né? Então, existe a demonstração do fluxo de caixa, que é uma demonstração muito importante, tá? Para saber as entradas, as saídas da nossa empresa, porque a gente olha apenas o lucro, né? O lucro ou o prejuízo, se a empresa dá no retorno ou não. Mas a gente não analisa as entradas e as saídas que tiveram no caixa. Então aí chega lá no final do período, a gente não sabe se nós temos dinheiro ou não, se nós temos condições ou não de honrar com os nossos compromissos, tá? Por isso que se vê lá a necessidade de capital de giro, vê o capital de giro da empresa, para ver se a empresa está tendo esse fluxo de caixa correto, né? Então, o fluxo de caixa ele é muito importante, é uma das ferramentas mais utilizadas em outros países, como os Estados Unidos, tá? Porque é o que realmente demonstra quanto que a empresa tem no caixa, tá? Quanto que gerou, quanto que reduziu, aonde aumentou, aonde reduziu. Então, a demonstração do fluxo de caixa é uma demonstração muito importante. Muitas empresas ainda aqui no Brasil não trabalham com ela porque tem aqui uma certa restrições com relação a ela, tá? Mas ela é muito importante para saber, para controlar as entradas e as saídas de recurso que as empresas têm. Então, nessa aula nós iremos trabalhar com fluxo de caixa, na próxima aula nós iremos fazer análises com relação ao fluxo de caixa. Então vamos lá. Então aqui as restrições que eu falei, que ela é obrigatória para algumas atividades, né? Então as companhias fechadas com patrimônio líquido na data do balanço, né, na data que vocês encerrarem o balanço, for inferior a 2 milhões, tá? Elas estão, não é obrigatória, tá? A elaboração e a publicação do fluxo de caixa, tá? Não significa que a empresa não possa fazer o fluxo de caixa, tá? O interessante seria as empresas elaborarem o fluxo de caixa, por mais que não seja uma obrigatoriedade, né? Mas dessa forma ela vai ter o controle das entradas e saídas, tá? Então, se a empresa tem um capital, um patrimônio líquido na data do balanço, que ela for fechar o balanço inferior a 2 milhões, então elas não estão obrigadas a elaborar e a publicar o fluxo de caixa. Mas como eu já falei, interessante é elas elaborarem para fins gerenciais, para saber o quanto entra, o quanto sai, para ter controle dos seus caixas e equivalentes do caixa. Tá? A demonstração do fluxo de caixa deve, no mínimo, as alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa e equivalente de caixa, tá? Segregando em 3 atividades, tá? Então, quando se fala ali em caixa, equivalente de caixas, tá? Nós vamos ver, né, quais são essas equivalências de caixa, o que se compara ao caixa. Então, equivalente de caixa, tá? Está ali embaixo. Caixa, banco e aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, isso que corresponde, tá, ao fluxo de caixa. Nós temos que somar essas 3 contas, tá, para saber o meu fluxo de caixa. Não é apenas a conta caixa que nós levamos em consideração. Tá? Nós levamos em consideração a conta caixa, as contas banco, se tiverem vários bancos, nós temos que somar todos os saldos bancários, tá? E as aplicações financeiras de liquidez imediata, tá? Aí tem uma informação importante ali.
Desse modo, abrange os investimentos resgatáveis em até 3 meses e que têm altíssima liquidez. Então, são aqueles investimentos que a gente pode fazer aplicação a curto prazo, que a gente pode resgatar a qualquer prazo, né? Esses investimentos que nós fizemos. Então, isso entra no cálculo para fluxo de caixa. Mas por que essas aplicações entram? Porque se eu estiver precisando de dinheiro, eu vou lá e resgato essa aplicação sem prejuízo nenhum. Tá? Por isso que ela entra no cálculo. Então, todas aquelas contas em que eu posso movimentar dinheiro, tá? Entra, né, assim, dinheiro rápido, que eu digo, né? Igual tem a classificação do caixa, que é a primeira conta do nosso balanço patrimonial, depois vem a conta banco, depois a conta aplicações de liquidez imediata, significa que eu tenho que ter dinheiro no caixa. Se eu não tenho dinheiro no caixa, a próxima conta em que eu vou procurar dinheiro é na conta banco. Se eu não tiver no banco, a próxima conta são as aplicações, né? Que eu possa resgatar esse recurso o mais rápido possível e posso movimentá-lo, né? Duplicados a receber não entra, clientes não entra porque existe um prazo para recebimento. Nenhum cliente seu vai antecipar um pagamento porque você está precisando de dinheiro, né? Então, eu estou precisando de dinheiro. Ele não vai ser camarada e vai te passar o dinheiro, tá? Porque você está precisando de dinheiro. Então, são as contas, né, equivalente de caixa. Caixa, as contas bancos, né, se tiver vários bancos, né, na empresa que ela trabalha, tá? E as aplicações financeiras de liquidez imediata, tá? Então são essas três contas. Se tiver essas três contas no balanço patrimonial, nós precisamos somá-las para elaborar o nosso fluxo de caixa. Agora, né, nós vamos ver sobre as atividades, tá, que tem no fluxo de caixa. Tá? Então, ali, conforme consta no item 2 da NPC 20 de 1999, as informações contidas em uma DFC, quando utilizadas com os dados e as informações divulgadas nas demonstrações contábeis, têm por objetivo ajudar seus usuários a avaliarem a geração de fluxo de caixa para pagamento das obrigações. Então, quando se trabalha corretamente com o fluxo de caixa, dá para a gente saber realmente quanto que nós precisamos para pagar as nossas obrigações, tá? Então, se a gente faz um controle de entrada e de saída rigoroso, tá? A gente consegue saber se nós teremos ou não problemas futuros com relação a dinheiro em caixa, tá? Porque eu sei que num dia vai entrar tantos e vai sobrar tantos, né? No outro dia vai entrar mais um pouco e vai sobrar mais um pouco. Então, fazendo esse controle rigoroso, nós conseguimos saber se nós teremos ou não problemas futuros para pagar os nossos fornecedores, as nossas obrigações. Tanto terceiros, né, como os funcionários, os acionistas, os cotistas, os investidores, porque todos eles terão que receber da sua empresa. Então, por isso é muito importante fazer o fluxo de caixa. Então, se a gente faz, né, um fluxo de caixa correto, nós temos condições de saber se temos condições de pagar, se vamos precisar recorrer a financiamentos, tá? Porque se a gente não trabalha direto com fluxo de caixa, não tem como a gente saber se precisa ou não de financiamento, tá? E também as transações de investimentos, tá? Com a utilização ou não de numerário sobre a posição financeira, tá? Então são esses três pontos importantes, tá? Quando a gente trabalha com fluxo de caixa, se a gente trabalha corretamente, tá? Leva muito em consideração essas três informações, tá? Se nós teremos ou não condições de arcar, o básico, né? O principal, se nós teremos ou não condições de arcar com as obrigações que nos esperam, né? Por isso que nas aulas anteriores nós trabalhamos com a necessidade de capital de giro. Por quê? Porque nós temos que comprar as mercadorias, e isso leva um prazo. Nós temos que vender a mercadoria, isso leva um prazo.
nós temos que receber por essas mercadorias, isso leva um prazo, e nós temos que pagar por essas mercadorias que foram adquiridas. Então, tudo isso existe um prazo para pagamento, para recebimento. Então, se esses prazos não estiverem, né, alinhados, então nós teremos problema futuro de caixa, tá? Então, vai chegar um ponto que nós não teremos caixa para honrar com os nossos compromissos, com as nossas obrigações. Aí nós vamos atrasar os pagamentos, nós temos que recorrer a financiamento, nós temos que recorrer a empréstimos, nós teremos que vender outros bens que nós temos que não é destinado à atividade operacional da empresa. Então, o fluxo de caixa ele é muito importante. Deve ser levado em consideração o fluxo de caixa. 3 atividades que nós trabalhamos no fluxo de caixa. As atividades operacionais, né, de investimento e de financiamento. Então, essas 3 informações constam, tá, no fluxo de caixa. Tá? O que é atividade operacional? São aquelas entradas e recursos, né, entradas e saídas de recursos relacionados à atividade operacional da empresa. Tá? Se eu paguei um fornecedor referente a uma compra de mercadorias de revenda, se eu comprei matéria-prima, se teve entrada, tá, de recurso, tá? Entrada ou saída de recurso financeiro, tá, gente? Isso é muito importante de frisar aqui. Ah, comprei matéria-prima, mas comprei a prazo, então não teve, tá, movimentação de dinheiro. Então não vai entrar no fluxo de caixa. Só vai entrar no fluxo de caixa no momento em que estiver pagando, tá? Na contabilidade nós trabalhamos, né, com o regime de competência. O que é regime de competência? Fazer o lançamento no momento do fato gerador. E nesse fato gerador nem sempre acontece a entrada ou a saída de recurso. Por isso que tem a demonstração de fluxo de caixa, porque demonstra o que entrou e o que saiu de dinheiro. Se não teve entrada e não teve saída de dinheiro, não está no fluxo de caixa, tá? Então, nas atividades operacionais, lá atrás nós vendemos a prazo. Então, nós temos o direito a receber de um determinado cliente. Então, quando esse cliente nos pagar, vai entrar o dinheiro no caixa, aí vai ter a movimentação no fluxo de caixa. Quando sair dinheiro referente a pagamentos de salário, pagamentos de fornecedores, aí vai acontecer a movimentação no fluxo de caixa. Mas se não tem movimentação financeira, se não tem entrada e se não tem saída de recurso, tá? Não tem movimentação no fluxo de caixa, tá? Então, atividades operacional são as ligadas, né, à atividade principal da empresa, compra e venda de mercadorias, compra e venda, produção e venda dos produtos. Então, o que estiver ligado à atividade operacional da empresa, né, pagamento de fornecedor, recebimento de clientes, pagamento de salários, tá? Então, isso está ligado à atividade operacional da empresa. Investimentos, né? Então, saiu um dinheiro para fazer um novo investimento, tá ali. Aquisições, a venda de ativos a longo prazo, investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Então, eu fiz lá um investimento a longo prazo, 60, 90, sei lá, 120 meses, tá? 60 nem tanto, né? Mas lá, 24 meses, né? Então, isso é investimento, tá? Ou nós vamos adquirir novas máquinas, novos veículos, tá? Para melhorar a nossa atividade. Então, isso é investimento. Então, toda vez, né, que eu fizer uma transação, algum pagamento, fazer uma aplicação nova, né, comprar uma máquina nova, né, desde que aconteça, como eu já falei, a movimentação de dinheiro, então vai entrar em investimento. Ah, eu comprei uma máquina e o pagamento é a longo prazo. Então não teve neste momento ainda a saída de dinheiro. Então, quando nós for pagar lá naquele determinado momento que nós iremos lançar no fluxo de caixa, tá? Como o nome diz, é fluxo de caixa, entrada e saída de
recurso. Então, se entrou recurso, vai aparecer como entrada. Se saiu recurso, vai aparecer como saída. E atividade de financiamento, tá? São entradas, né, ou saída, entradas referente a algum recebimento de financiamento que a empresa fez. Hoje tem empresas, né, não bancárias que trabalham com financiamento. Às vezes a gente vê loja aí que empresta dinheiro para cliente, né? Mas, né, financiamento, recebi um financiamento, ou estou pagando um financiamento, tá? Ali fala, mudanças no tamanho, na composição do capital próprio e no endividamento da entidade. Então, se a gente recorre a um financiamento, automaticamente nosso endividamento vai, né, piorar, porque a gente está contraindo uma dívida, né? Aí quando a gente reduz, né, paga esse financiamento, a princípio irá melhorar. Então são essas três atividades que se trabalha numa demonstração do fluxo de caixa. Atividade operacional, ligado à atividade operacional da empresa, compra e venda de mercadorias, tá? Recebimento e pagamento de mercadorias, tá? Vamos falar melhor assim, que é o recebimento, de dinheiro das mercadorias vendidas, é o pagamento aos fornecedores das mercadorias compradas, é o pagamento de impostos referente às mercadorias, tá? Então tudo que estiver ligado à atividade operacional da empresa vai aparecer ali. Entradas e saídas referentes aos investimentos, né? Comprei uma máquina nova, paguei à vista, então vai aparecer ali. Fiz um investimento novo, vai aparecer ali, porque saiu dinheiro. Estou recebendo o retorno do investimento que eu fiz, também vai aparecer ali, porque esse dinheiro vai entrar para o seu caixa, tá? E financiamento, né? Quando a gente recorre a financiamentos, ou vai contrair, estamos pagando um financiamento, né? Ou estamos recebendo determinado financiamento que nós fizemos. Então, são essas três atividades que se trabalha numa demonstração de fluxo de caixa. Métodos de elaboração. Método direto, né, o nome já diz, na minha opinião, né, o mais fácil de se fazer. Né? O método direto facilita a visualização e a compreensão demonstrada dos recebimentos e os pagamentos decorrentes das atividades operacionais, possibilitando a avaliação do comportamento do seu nível de solvência. Então, atividade direta, né? Método de elaboração direto, são aquelas atividades, né? Começamos pela atividade lá operacional, tá? Que é a atividade principal da empresa. Então, pelo método direto fica mais fácil, tá? Saber sobre o comportamento de solvência da empresa. O que é solvência? Tá? Se a empresa tem condições ou não de arcar com as suas obrigações. Se a empresa ela não tem condições de arcar com suas obrigações, corre o sério risco de solvência. Porque não é tendo prejuízo que a empresa vai fechar. Ela corre um sério risco de fechar se ela não tiver dinheiro para honrar com os seus compromissos. Então, dinheiro em caixa é muito mais importante do que você ter lucro. Tá? Mas então quer dizer que o lucro não é importante? É importante, mas não adianta ter lucro se você não tem dinheiro para distribuir esse lucro. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, se falta dinheiro, começa a solvência da empresa. E o método indireto, demonstrações, recursos gerados, feito através da conciliação do lucro líquido. Então, nós vamos começar pelo lucro líquido, tá? No método indireto, e não pelas atividades operacionais. Só que os dois têm que bater, tá? Tanto o método direto quanto o método indireto, eles precisam dar iguais. As movimentações são as mesmas. Precisa fazer os dois métodos? Não precisa fazer os dois métodos. Apenas um já está de bom tamanho. O que não pode também é fazer de um ano um método, no outro ano outro método, ficar trocando ano por ano. Tá? Então escolha um e faça. No método direto, iniciamos com as atividades operacionais. No método indireto, a gente vai fazer as avaliações decorrente do lucro líquido do exercício. Tá? Aí aqui nós temos dois exemplos, né? Um do método direto, tá?
e outro do método indireto. O método direto começa ali recebimento de clientes. Aqui os valores são aleatórios, tá? Foram inventados aí. Então, recebimento de clientes significa que recebeu 30 mil, pagamento de fornecedores e empregados, né? Menos 27 mil, que saiu dinheiro, caixa gerado pelas operações, então 30 menos 27, 2.500. Aí paguei mais R$ 270 de juros, paguei R$ 800 de imposto de renda referente a dividendos recebidos. Aí nós temos ali o saldo referente a atividades operacionais. Aí nós temos de investimento, aquisição, né, de controlada X, fez uma aquisição de uma determinada empresa, compra do ativo imobilizado, então saiu dinheiro no caixa para comprar uma nova empresa, né, uma controlada, fazer parte de uma outra empresa, saiu dinheiro para comprar um novo ativo imobilizado, recebido pela venda de equipamento, então vendi, ganhei dinheiro, recobrei juros, ganhei dividendos recebidos. Então ali a atividade, né? E assim vai, tá? Atividade de financiamento, aí lá embaixo nós temos aumento do exercício, né? De caixa, equivalente de caixa, que é 1 mais 2 mais 3. Então vou pegar 1.380, no caso ali menos 480, menos 790, 110. Caixa, né, o equivalente de caixa no início do período, R$ 120. Então, no final do período, nós temos R$ 230 de dinheiro em caixa. Tá? No método indireto, tá? Lucro líquido de exercício, 3.350. Aí nós tiramos a depreciação. Então, um ponto muito importante que pelo método direto, nós precisamos tirar, tá? As despesas, nós retiramos as despesas e retiramos as receitas que não geram dinheiro para a empresa, né? Ou não se perde financeiramente, igual depreciação. Depreciação é uma coisa que não sai dinheiro, apenas perde valor o bem, mas não significa que eu estou pagando, né, a depreciação. Por que, que ele está somado ali? Porque lá, quando a gente apura o lucro líquido, tem lá a despesa com depreciação, né? Então, a despesa com depreciação iria reduzir o valor do lucro. A gente adiciona, tá? A gente adiciona essa despesa com depreciação, aquelas despesas que não sai recurso financeiro da empresa, depreciação, amortização, exaustão, porque ela está perdendo apenas bem valor material, não está saindo dinheiro da empresa. Então aí eu adiciono ela, perda cambial, eu também não perdi dinheiro, tá? Então adiciono receita, renda de investimento, tá? Então eu faço investimento, só que beleza, rendeu R$ 500, só que eu não tenho esse dinheiro, esses R$ 500 na minha mão. Então eu preciso adicionar, tá? Este valor ali. Despesas de juros, tá? Mesma coisa. Então eu adiciono ali. Aí, né, diminuição nos estoques, vai sair no estoque, tá? Diminuição de contas a pagar, então reduziu 1.700 referente à minha conta. Aí, o que diferencia é a primeira parte. Se vocês olharem pelo método direto, é bem mais simples, né? No meu ponto de vista. Não que o outro seja difícil, mas o método direto é bem mais simples. No método indireto, o ponto 1, né? Fluxo das atividades operacionais, é um pouquinho mais complexo, mas não nada impossível, né? Só que os valores têm que bater. Então, atividade operacional, 1.380, atividade operacional, 1.380. Aí o 2 e o 3 são os mesmos, são iguais de um e de outro. Lá embaixo precisa bater. Então, essa é uma demonstração de fluxo de caixa, tá? Durante a nossa aula nós iremos trabalhar mais, tá? Mas a princípio, bem simplesinha, nada de extraordinário. Então, espero vocês, tá? Aqui tá os meus contatos para vocês, caso entrarem em contato, queiram mandar um e-mail, tirar alguma dúvida, tá? Aí tem aí no YouTube, né, Daniel Miranda, Daniel Labeg Miranda, para vocês procurarem o vídeo. Então, até a próxima, gente. Espero vocês mais tarde. Até mais.